Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, eu já falei disso aqui no vídeo chamado SatanCon 2023, né? O maior evento em homenagem ao Capiroto, né? Esse vídeo tá no ar ainda. E agora a gente tem umas imagens dele, né, da inauguração, onde fica claro o desrespeito, o tratamento desigual que estão dando aos cristãos, não é? Se você pegar, simplesmente você disser assim, olha, essa coisa aí que estão falando para você, dessa tal seita, né? Se você disser só isso aí é maligno, pronto, se processam. Eu mostrei aqui também o vídeo do pastor, né, que foi preso, a polícia arrebentou lá o portão da casa dele e ele não incentivou ódio com ninguém, ele não disse, olha, vai lá nos terreiros, como a própria esposa dele eu coloquei aí no vídeo, né? Ele não incentivou em momento nenhum, ninguém tem essa gravação dele dizendo, olha, vai lá nos terreiros, faz isso, faz aquilo. Ele nunca falou isso. Ele disse, olha, essa prática não agrada a Deus. Segundo o evangelho, segundo os ensinamentos, isso aqui não agrada a Deus. Pronto. Processa o cara, discurso de ódio. Mas onde é que está o ódio? Não sei. Processa o cara. Beleza. Você vai ver aí as imagens, né? Que quando é o contrário, os caras podem denegrir, pode incentivar o ódio, porque se você acredita numa coisa, né, e eu rasgo na sua frente, você está atacando a pessoa, ofendendo, incentivando as pessoas a odiarem essa pessoa, né? Aquelas pessoas que acreditam naquilo. É a mesma coisa, né? Se a gente pegar, sei lá, um feitiço desse e ficasse aqui quebrando, esmagando, destruindo, né? Eles iam dizer que a gente estava incentivando o ódio, como fizeram com os policiais que estavam citando, né, o que estavam encontrando na caçada do Lázaro. Disseram que o fato deles citarem o que estavam encontrando era discurso de ódio. Já essas imagens que você vai conferir aqui comigo, e eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou fazer uma pergunta, tá certo? Quero ver se você vai saber a resposta. Preste muita atenção, que uma moça, né, uma mulher, tá rasgando a Bíblia Sagrada, né? E eu quero que você preste muita atenção nessas imagens. Veja só, isso foi na inauguração desse SatanCon aí. Vamos ver juntos. Triste ou não, família? É um tratamento desigual ou não, né? Se fosse, repito, de outras religiões, se fosse um cristão fazendo isso, o processo era certo, a prisão era certa, a multa era certa, né? Mas o outro lado ele pode tudo, disfarçado ainda, não é porque isso aí é um protesto contra esses valores que estão aí na sociedade. O satanismo, ele envolve sacrifício, não adianta vir dizer que não porque né? É só procurar os livros que você vai ver, né, que tem vários feitiços ensinando isso. Ó, você quer enriquecer, você sacrifica assim, de tal idade, coloca a cabeça ali, tem todas essas paradas aí. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Mas o que é que eu quero saber de você? Eu quero ver quem é que percebeu uma coisa nesse trechinho desse vídeo, né? Eu acredito que alguns de vocês perceberam, que foi justamente que não tinha ninguém ali. Pouquíssimas pessoas, gato pingado. Na matéria da grande mídia, eles fizeram questão de colocar assim: foi o maior evento de todos, esgotou os ingressos em 3 semanas. Eles não dizem quanto era o número de ingressos. Eles fazem questão de mostrar a menina rasgando a Bíblia, né, ofendendo todos os cristãos. Eles colocam lá as imagens, mas eles não viram em momento nenhum para o público. Por que eles não viram para o público? Porque a verdade é que isso só tem relevância para a mídia. Alguma relevância foi dada a esse evento por causa da mídia. Sozinho, isso aí é uma coisa irrelevante que não merecia, se fosse uma mídia séria, não merecia nem sequer, né, ser citado, devido a tão baixa relevância que um evento desse tem. A população simplesmente não gosta dessas coisas. Mas a mídia faz parecer, meus irmãos, é esse o grande problema, né, de remover os likes, inclusive. Você vê como uma coisa puxa a outra. Foi justamente isso. É justamente isso, está dentro desse mesmo contexto. A mídia pode levantar uma narrativa, e eu já avisava isso muito antes, vocês são minhas testemunhas. Eu dizia, olha, eles vão, de fato, tirar as nossas avaliações negativas, com a desculpa de que está sendo usado para cancelar e não sei o quê, né? Para que eles possam levantar a narrativa, olha, foi um sucesso, esgotou, né?
os ingressos em 3 semanas, mas eles não dizem quantos são os ingressos. Se tivesse, né, esse vídeo aí postado pelo próprio evento, e tem, né? Mas era só a gente olhar o número de likes e saber o quanto de pessoas de fato compactuaram com isso. Agora, eles sim usavam robôs para tentar manter o equilíbrio e mesmo assim levavam lavada. Porque não tem robô que supere uma massa da população indo lá e mostrando que não aprovou aquilo ali. Então por isso que eles removeram. Agora, né, eu não posso deixar de falar nisso, tá? A proposta foi de um vídeo mais cedo, né? Que se essa PL aqui no Brasil, a 2630, não passar, eles vão correr ao Supremo. Mais ou menos aí, hoje a gente tá com uma ampulheta daquela de areia, já tá aí sobre as nossas cabeças, que mais ou menos 3 semanas ou cuida em aprovar alguma coisa, que force as redes sociais a removerem mais vídeos, responsabilize elas, multe elas. Do contrário, o STF vai tomar uma decisão aí em nome de todo o Congresso. E a gente está vendo tudo isso, meus irmãos, acontecer, né? A nossa religião, a nossa fé sendo atacada. Os nossos valores não estão mais sendo denegridos, não estão mais sendo atacados. Já passou essa fase, eles agora estão sendo criminalizados. É por isso que as profecias nos alertaram que as pessoas iam procurar a palavra de Deus e não iam mais encontrar, porque ela desapareceu, ela sumiu da memória das pessoas, isso é impossível acontecer. A palavra de Deus, onde ela bate, né, quando a pessoa está aberta, ela fica, ela é gravada. Agora, por que isso acontece? Por que é possível essa realidade? Porque as pessoas não vão poder falar, elas não vão querer ser presas. Então, se elas falarem, se elas pegarem os valores que ali estão, elas vão ser presas. Elas podem fazer como os grandes pastores fazem hoje. Eles evitam totalmente esse assunto e dão inclusive outra interpretação, né, às regras que Deus deixou. A verdade, meus irmãos, é que se a gente fosse um time, né, fosse uma seleção, a gente estaria perdendo mais feio do que a Alemanha, né, fez com o Brasil naquele 7-1. O andar da carruagem é mais ou menos esse. Ninguém está percebendo e poucas pessoas estão se importando. A maioria prefere ficar naquele jogo do espantalho, né? Eu coloco esse espantalho, coloco a culpa nele, mudo para esse outro e fica nessa. Enquanto as coisas que realmente nos mantêm como uma eterna colônia continuam aí. Então, meus irmãos, ou a gente começa a parar com as picuinhas, esses são católicos, esses aqui são evangélicos, aquele é adventista, esse aqui é espírita, ou a gente para com isso, né? De ficarmos divididos em pequenos grupos por conta de divergências, né? Sendo que é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, né? São detalhes aí de cultuação, enfim, né? Cada um temos que já é mais, como eu penso também, né? Que acha que entre ele e Deus não precisa de mais nada, que somos nós, né? Os despertos. Mas enfim, família, essa não é a hora de ficar com divisão, porque o outro grupo está muito bem unido, né? E para piorar, eles são financiados, nós não. Eles têm grandes redes, né? Verdadeiras corporações que pertencem ao topo, as 13 famílias aí literalmente mandando em tudo. Então a gente não tem isso. Somos a maioria, mas uma maioria dividida entre si mesmo, enquanto a outra, além de ser financiada, está muito organizada e sabe bem o que é preciso fazer. Estão agindo passo a passo e aos poucos você vai vendo que entra ano, sai ano, né? Já tem país aí onde o homem, como na Suécia, né? O homem é obrigado já a urinar sentado. Porque as mulheres acham que se eles urinarem, né, baniram os banheiros de homem e mulher, e aí como a pessoa urina em pé, suja, né? E aí elas não querem, é para urinar sentado. Então veja, meu irmão, onde é que a gente vai parar, né? O que é que você acha dessa cena terrível aí? E diga o que é que aconteceria se fosse um cristão fazendo isso com outras religiões? O que é que aconteceria? Isso aí só serve para escancarar o que é que está acontecendo com o mundo. Deixa aí teu comentário, meu irmão, faço questão de ler. A gente volta sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã, outro às 17h45, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui! Eu gostaria de me vingar contra aquele que governa acima. A ideia de Deus é a tônica de uma civilização pervertida. Ela deve ser destruída. A origem do marxismo está dentro de um culto de mistério luciferiano. Algo que poucos marxistas estão cientes. Quando jovem, Marx era cristão. Seu primeiro trabalho reconhecido foi A União dos que Creem em Cristo, segundo o Evangelho de João. Mas logo após receber o seu diploma, algo estranho aconteceu.
Em seu livro Marx e Satã, o autor Richard von Brody expõe a verdade sobre o homem mais conhecido pela ideia comunista. Marx começou sua vida um cristão praticamente, inclusive escrevendo um poema chamado A União da Fé em Cristo em favor do cristianismo. Mas no tempo em que ele terminou o colégio, de alguma maneira seu coração mudou. Em outro poema, ele escreveu: Eu desejo me vingar contra aquele que governa lá em cima. Em um poema chamado Pale Maiden, Marx escreveu: Assim, o céu eu perdi. Eu sei disso muito bem. Minha alma, que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno.